o que é que eles influenciam. Inclusive, eu ainda preciso adicionar esses pontos de órgãos anuentes, principalmente os internacionais, é, aqui nesse material, mas eu adiciono e mando para vocês lá no grupo depois, tá? Mas, gente, Tá gravando. vocês vão ver que a prova é tranquilo, só precisa ter um pouco de atenção em relação a esses detalhes. Tipo, ela coloca notícias, gráficos e aí as alternativas elas são contextualizadas. As discursivas, elas são um pouquinho mais de pensar, mas nada que seja demais, assim, difícil. Ela só pede bastante detalhe, já que essa cadeira é basicamente uma droga para ela. Então, assim, ela vai ser cri-cri nas respostas, então vão um pouquinho preparados. Mas a gente passa aqui um pouquinho para vocês. Eu tenho uma prova do nosso semestre, a V1, e eu posso mostrar aqui para vocês. Eu não sei se eu posso divulgar, mas eu acho que aqui a gente pode mostrar. Então, então a gente pode brincar aqui com algumas questões dela. Mas eu, de qualquer forma, trouxe no material, a gente trouxe aqui algumas. Uma lista. A lista do AVA, vocês vão fazer ou nem? Tem uma lista? Beleza. Posso dar uma olhada. De qualquer forma, a uma gente V1, na verdade. É uma foto um PDF de um AV1, de quando eu não reparei. Deixa eu ver. Mas beleza. Não tem data, mas é um AV1 mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu abro aqui e eu posso resolver. A gente pode resolver com vocês. Tá em qual aba? Na unidade 1, né? Ou unidade 2? Eu não sei, eu baixei há tanto tempo, tá aberto aqui uma das janelas há tanto tempo. Mas eu acho que tá em unidade 1, talvez. Ou eu... Exercício revisão AV1. Tá aqui. Pronto. As questões delas são nesse estilo. Isso não é um AV1, mas é uma revisão. Então, é bem contextualizado. A gente pode resolver com vocês. Tranquilo. Pronto, esse negócio de Porto Seco, ela pediu pra gente saber o que é e pra que serve. Pronto, a gente vai passar por isso. Vou começar aqui e aí a gente passa rapidinho, só para dar uma contextualizada melhor para todo mundo. Gente, essa primeira unidade basicamente é uma introdução a tudo. Para quem é de fora é muito valioso, porque a gente tem o primeiro contato com os nomes que a gente usa dentro do comércio exterior. Então, aqui eu coloquei um pouco do glossário que ela coloca nos slides dela. Então, a gente tem aqui exportador, também chamado de shipper. A gente tem o importador, o armador, que é ali a empresa proprietária do navio, o agente de carga, o agente marítimo, afretador, despachante, container, que é uma palavra que é a caixa que a gente usa mais no comércio internacional, Incoterms, que é algo que é muito importante a gente saber nessa disciplina, desembaraço e NCM. Assim, coloquei os principais, assim, que a gente mais vai precisar entender. É claro que existem mais. E, gente, só um minuto. Pronto. Sobre isso, eu acho que ninguém tem muita dúvida, mas eu vou passar um pouquinho em relação a isso. Tipo, agente de carga é aquele cara que vai representar a sua carga dentro dos navios. Então, o navio tem várias cargas e você contrata um agente para ele ser o representante da sua carga, para fazer ali todo o seu transporte de maneira mais eficiente para você. Então, você deixa de se preocupar ativamente com ele, terceiriza isso e ele vai ser o seu representante. Então, ele que entra em contato direto com o armador, que é o dono do navio. Então, ele faz todo esse processo e te passa todas as informações. Então, para quem está importando ou exportando, é um ótimo agente aí para estar contratando. O agente marítimo é a empresa amadora. Então, a gente tem ali que cuida ali dos navios. Então, a gente tem a Maersk, tudo, enfim. Afretador, que é a pessoa ali que está alugando o navio para dirigir, ou seja lá o que for. A gente tem o despachante, que faz ali toda a parte do desembaraço, do despacho aduaneiro em si.
da mercadoria, nacionalização ou vice-versa, então a gente pode internacionalizar essa mercadoria usando o despachante. Contém Incoterms, que são termos de negociação, desembaraço, e NCM. NCM é o código que a gente utiliza aqui no Mercosul, é válido ressaltar que é só no Mercosul, que é adaptado do sistema harmonizado, usado para classificar as mercadorias. Aqui a gente passa um pouquinho sobre integração econômica. Voltar para a matéria do ensino médio. Sim, caiu questão no ano passado sobre isso. É um tópico que ela fala muito por cima dentro das aulas dela, né? Porque tem tópicos mais importantes, mas de vez em quando ela coloca uma questão sobre isso. Sobre zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união política e monetária. Zona de livre comércio, basicamente, é a eliminação ou redução significativa dessas tarifas alfandegárias entre países membros. Então, a gente diminui, por exemplo, diminui taxa entre um país e outro. E um exemplo desse é o NAFTA. Então, a gente tem México, Estados Unidos, Canadá, todos com tarifas reduzidas para comércio entre esses países. Então, quem está no Canadá vai ter taxas reduzidas para comercializar com quem é dos Estados Unidos e México, e enfim. União aduaneira. Essas integrações econômicas, elas sempre são somadas umas às outras. Então, a união aduaneira é tudo que tem na zona de livre comércio, mas os países membros, eles adotam uma tarifa externa comum para países de fora que queiram comercializar a fim de diminuir a concorrência entre eles, né? Então, a gente subiu um passo ali, e o exemplo dele é o Mercosul. Então, países de fora, Europa, Estados Unidos, que quiser comercializar com o Mercosul, vai ser a mesma taxa adotada no Brasil, na Argentina, enfim, Paraguai e esses países. O mercado comum é tudo que tem na União Aduaneira, mais a livre circulação de pessoas, bens, serviços, enfim. Que era a antiga União Europeia, que já era assim, um grande passo na integração econômica. Porém, hoje a União Europeia, com a adoção do euro, né, todo mundo ali adotando o euro, entrou como União Política e Monetária. Então, é tudo que tem um mercado comum, mais moeda única. Então, a gente tem ali união basicamente total ali, é um compromisso muito grande e é um regime muito complexo de se regir isso e tudo, né? Basicamente é isso. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, eu passo aqui para Incoterms. Eu acho que é o ponto alto da manhã. Gente, Incoterms. Incoterms, eles são termos de negociação. Então, não é contrato, não é nada. É só mesmo definir onde vai a minha responsabilidade como comprador e onde vai a responsabilidade do vendedor em relação à sua carga. Tá, mas o que é essa responsabilidade? Até onde você vai pagar. Tem muita analogia de tipo, quando você compra com frete grátis e quando você paga o frete e a mercadoria é mais barata, é mais ou menos nesse tipo. Então, a gente tem tipos de negociação. Quando um produto, a gente quer comprar um fone de ouvido, ele é R$150 com frete grátis e R$100 e R$50 de frete, temos duas negociações diferentes aí. Tanto que o pessoal até brinca, né? De tipo, quando é R$150 e o frete é grátis é muito melhor. E no comércio exterior faz total diferença, porque a gente está tratando de responsabilidade da sua carga, que no caso vai ser muito valiosa para você. Então, quanto maior a responsabilidade fora sua, melhor. Tem alguém querendo entrar, deixa eu só liberar aqui. Show. O Matheus. Então, a gente tem diversos Incoterms aqui, que é bom a gente relembrar, principalmente para quem é do Comex, e entender para quem não é do Comex. Então, vou passar por alguns que são mais utilizados. Aqui tem um esqueminha de como é que funciona as responsabilidades.
Pode parecer um pouco confuso, mas é mais ou menos intuitivo. Se você souber um pouquinho de inglês, a gente consegue entender. É, basicamente, a gente começa com o mínimo de. A gente toma como referência a obrigação do vendedor. Então, a gente começa com o Xworks, que é essa sigla XW, que basicamente o fornecedor, ele tem a obrigação de simplesmente fabricar e deixar pronta a sua mercadoria. O resto, quem pega lá na fábrica do cara e traz para e importa essa mercadoria, é todo o comprador que faz. Então, frete interno na China, vamos supor, a gente tem uma mercadoria da China, eu quero importar é, celular, capinha de celular. Então, o meu fornecedor lá na China, ele produz e fala, tá pronto, pode vir buscar. A negociação Xworks, você vai ter que pagar o frete de ir buscar a carga, estufar a carga dentro do container, se trouxer por container. Se for uma carga muito pequena e não couber tudo no container, vai trazer aéreo. Você vai ter que levar até o aeroporto, enfim, você vai pagar tudo isso até chegar no Brasil. E até chegar na sua casa, na verdade. Então, você basicamente tem que pagar tudo e o comprador só faz a mercadoria. No Free Carrier, que é o FCA, basicamente vocês vão denominar algum canto que o fornecedor vai deixar sua carga. Talvez um depósito, talvez um armazém, ou até no aeroporto, se for muito legal, assim, sabe? Então, você é muito acordado isso com o fornecedor. Então, é bem em aberto, depende muito da sua relação que você tem. Lembrando que nos Incoterms a gente tem alguns que são exclusivos para modal marítimo e alguns que são multimodais. Xworks e Free Carrier, que independente de onde você vai deixar, é algo que foi acordado, eles são multimodais. Agora a gente tem o FAS e o FOB, que são exclusivos do modal marítimo, porque a gente tem o Free Alongside Ship e o Free On Board. Então, como o nome está falando, você vai deixar livre perto do navio ou livre dentro do navio, embarcado. Então, aonde vai isso aqui? O fornecedor ele precisa deixar no porto a sua mercadoria. Depois daí, a capatazia de colocar a sua carga dentro do porto é você que paga. Dentro do navio é você que paga. O frete é você que paga. Tirar a carga do navio e botar no pátio lá do Porto do Brasil, você que paga. Tudo até a sua porta é você que paga. Já o FOB, ele tem a diferença de que a responsabilidade do fornecedor acaba quando a sua carga está empilhada dentro do navio já e o navio vai zarpar. Então, tem esses dois pontos. O FOB é um dos mais conhecidos, tá? Então, decorem bem até onde vai o FOB, até onde vai o Xworks, que é os mais utilizados. Vocês vão utilizar muito também o CFR e o CIF. CFR, o fornecedor vai entregar a sua mercadoria no navio e vai pagar o seu frete. E o CIF, ele vai pagar tanto o frete quanto o seguro, até chegar no Brasil. Chegou no Brasil, acaba a responsabilidade dele e você paga todo o resto. Os outros, eles não são tão conhecidos, então eu não vou entrar tanto em detalhes neles, mas a gente tem ali a menção honrosa do DDP, que é Delivery Duty Paid, que é basicamente o exportador, ele entregar na sua porta com tudo pago. Não é viável aqui no Brasil fazer o DDP. Não sei se em outros países é viável. Acredito que sim, porque tem o Incoterm. Mas no Brasil não pode usar DDP. Por quê? Porque para importação de mercadoria, a pessoa precisa ter
a homologação no canal do Syscomex. Então, o exportador chinês, ele não vai ter esse login, sabe? Ele não vai estar registrado lá no Syscomex para poder deixar essa mercadoria aqui, nacionalizar, pagar todos os impostos. Então, aqui não funciona o DDP. Outros países pode funcionar, mas aqui não funciona, porque de qualquer forma o chinês não pode pagar. Então, é basicamente isso. Aqui tem algumas descriçõezinhas de como eu falei. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar, tá? Então, e aqui tem a observação que alguns têm exclusividade para modal marítimo e outros para qualquer modal. Alguém tem alguma dúvida? Incoterms, não. Show. Passando um pouquinho aqui, eu não coloquei, não tem aqui, mas eu vou falar um pouquinho também sobre algumas organizações anuentes do comércio exterior. A gente tem de mundial, a gente tem a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Então, a gente tem também, que ela basicamente rege todas essas regras aí do comércio, enfim. A gente tem a Organização Mundial das Aduanas, que basicamente vocês vão ouvir falar bastante um pouco dela, que basicamente é ela que rege todas essas burocracias, as leis, entre aspas, do comércio internacional em relação às aduanas. Então, todas as coisas, deem uma pesquisada também sobre elas, entendem um pouco qual a funcionalidade delas, onde elas atuam e até onde elas chegam, o poder, porque a gente sabe que o comércio exterior brasileiro, ele tem legislações próprias, mas tudo está com base nas regras da OMA, que é a Organização Mundial das Aduanas. Aqui no Brasil, a gente tem a Cefaz, a gente tem a Receita Federal, a gente tem Receita Federal, que vai fazer toda a inspeção e cálculo de impostos, nacionalização. A gente tem a CAMEX, a SESEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, a Secretaria de Comércio Exterior. Então, eu acho que ela tem uma planilhinha com esses órgãos. Dei uma entendida, assim, de 2 de cada, 2 internacionais e 3 nacionais. Eu acho que é bem importante, pelo menos para ter essa visão, sabe? Importei, quem é que pode atuar aqui dentro, sabe? Então, pelo menos os mais importantes, eu acredito que seja Receita Federal, Secretaria da Fazenda, Ministério da Economia, Organização Mundial das Aduanas e OMC. Não garanto 100% de certeza de estar na prova perguntando o que é que cada uma faz. Eu acredito que é mais para você ter um contexto de onde ela atua. Acho muito difícil ela dizer para vocês que vai falar assim, diga o que a Organização Mundial das Aduanas faz e até onde ela vai. Não. Acredito que ela vai precisar contextualizar de tipo, tem uma situação, problema, o que é que a Organização Mundial das Aduanas poderia fazer para ajudar nesse problema, sabe? Tipo, é só mesmo entender a função dele, para que ele está lá e tentar adaptar isso às situações do dia a dia. Então, o que é que rege, o que é que cada coisa faz e como elas podem se interligar. É mais entender isso, sabe? E aqui tem alguns exercícios. Eu vou fazer esses dois aqui, porque eles são bastante interessantes para a gente praticar. Considere um contrato de compra e venda internacional, onde o exportador encerra suas obrigações e responsabilidades quanto à mercadoria desembaraçada para exportação é carregada a bordo do navio do porto de embarque. E o custo de frete até o porto de destino é coberto pelo vendedor, mas o seguro internacional é de responsabilidade do comprador. Nesse contexto, o termo internacional de comércio, o Incoterm, utilizado para descrever esse conjunto de responsabilidades e obrigações é o FOB, CIF, FCA, FCR ou DDP. Vamos lá. Lemonte, Sabrina e Maria Clara.
Tá, eu acho. Vamos pelo eliminatório, dá pra tirar os que não tem a ver com o modal marítimo, né? Uhum. Todos têm, na verdade, né? Quando a gente trata de marítimo, todos podem se encaixar. A gente tem informação de que o fornecedor vai deixar no porto, paga o frete, mas o seguro não é responsabilidade dele. Sem ideias? É o CFR, não, né? Tá certo. É esse mesmo. É? Basicamente, o fornecedor ele paga todos os custos até o frete. Ele só não é CIF porque ele não paga o seguro. Então, ele paga tudo até o frete. O CIF vocês vão usar bastante depois. Então, fiquem ligadinhos. Não esqueçam do CIF, tá? Ele vai ajudar bastante vocês no futuro. 2. O Mercosul é considerado uma união aduaneira, integração em que países membros eliminam barreiras ao comércio entre si. Além da eliminação dessas barreiras, uma união aduaneira caracteriza por... Clara, quero que você responda. Tá por aí? Tá dormindo? Não, tô por aqui. Tava lendo. Para, me lembra minha época de escola agora. Eu fiquei nervosa. Eu vou puxar mesmo. Sou chato, vai. Eu estou entre A e D. Ah, parece ser lógico, tipo assim, que você deveria saber, tipo isso, que é isso, que eles usam a tech. Mas eu não sei. Política monetária unificada seria o quê? Para terceiros países? Moeda única. Países terceiros, eu troquei, foi mal. Ah, tá, tudo bem. O que seria uma política monetária unificada, Fernando? Moeda única, tipo... Então é a mesma coisa da E, então não é, porque a gente sabe que não é. Não é B nem E. Amiga, eu tenho quase certeza que é ou A ou D. D, não B. D de dado. Deixa eu ver, peraí, que tem o troço da tarefa externa comum aqui. Eu acho que talvez, ainda mais para A, porque, salvo engano, a União Aduaneira, a D fala somente de trocas comerciais, mas também existe o trânsito entre pessoas e serviços também, salvo engano. É verdade. Então acho que talvez... Aí como também tem a TEC, eu acho que talvez fosse a... E tem a... Acertaram. Gente, essa aí de o entender, ele puxa um pouquinho, mas não é por meio de acordos parciais. Assim, facilita, mas ele não é. É só mesmo a tarifa externa comum. Essa outra questão aí, ela não entra. Não é por acordos. Eles, e muito menos parciais. Eles são bem rígidos mesmo. No AVA tem um e-book até que eu até separei para ler, mas eu não tinha lido até agora essa pergunta sobre a TEC. Agora quem aqui quer ir para a terceira? Rapidão, 5 minutos para explicar o papel dos principais agentes do comércio exterior: exportador, importador, despachante e agente de carga, e explique como suas funções se complementam no processo de uma operação de importação. Quem é o brabo que vai falar? Vamos lá.
Vou ganhar alguma coisa? Vou ganhar chocolate? Vai ganhar um abraço na segunda-feira. Vai, sabes? Eu falo um, tu fala outro. E o Matheus fala outro e a Letícia fala outro. São 4. Tem 4 Ah, pessoas. eu sei que o agente de cargas, ele é o intermediário, né? Ele organiza e ele coordena, assim, né? O transporte em nome de um importador, de um exportador, não é isso? A exportador é o exportador. Ele compra as mercadorias, ou ele compra, ele vende as mercadorias para fora do país dele, não é isso? O importador é o contrário, ele importa. E o despachante, eu tenho que lembrar aqui no meu resumo, deixa eu ver. O despachante ele faz para toda a parte de embaraço aduaneiro e documental. Isso, desembaraço das mercadorias junto aos órgãos alfandegários. E como eles atuam juntos? Quem? O despachante ou agente de carga? Não, Tudo. todos. Ah, tá. Ah, Não, calma, é porque a pergunta ficou confusa. Tipo, num processo, o que cada um faz, é isso que você quer saber? tipo, Uma compra num É um processo de importação, vamos lá. Explicar desde o início até chegar aqui o que é que cada um desses caras faz. Tipo, Bom, vamos lá. primeiro é o exportador ou o importador, não é isso? Aí o agente de cargagem por meio para um deles dois e no final entre o despachante para fazer o desembaraço, já que é o último passo de uma exportação ou importação. Exato, olha aí, arrasou. Sabrina vai ganhar um abraço segunda-feira. Tenho fé. Pronto, aí aqui a gente vai para a segunda parte, que é a segunda unidade, tá? Essa questão aqui, bônus, vou deixar ela baixa e depois a gente resolve. Mas, Jordi, é sua hora de brilhar. A parte aí do juridiquês é com você. Mas qualquer coisa a gente vai se complementando, vai dar bom. Tá bom, pessoal. Estão todos me ouvindo? Sim. Pronto. Sim. Pronto, vamos lá, dando início aqui à unidade 2, mais a parte jurídica, propriamente dita, começando até pela questão do direito aduaneiro. Antes de iniciar, eu queria aqui até saber de vocês se vocês ficaram com dúvida em algum ponto dessa unidade 2. Não sei se vocês se lembram ainda do que ela falou, que fala pelo menos do despacho aduaneiro, ZPE, zona primária, zona secundária. Não, dessas aí não, né? Então, Do Zs e nem do ACI, não. isso, perfeito. Então, vou dando aqui seguimento. Então, vamos lá. Vai. Do despacho aduaneiro, aí até eu coloquei uns artigos do decreto do regulamento aduaneiro, para até se, quando a gente for enviar esse PDF para vocês ir lá e acessar, até para ter uma questão de facilidade e familiaridade com a lei em si. No artigo 542 ele trata mais lá sobre a questão do despacho aduaneiro, que aí existe a questão do despacho de importação e despacho de exportação. Focando mais no despacho de importação, no artigo 542 ele abrange os procedimentos adotados desde o registro da DI, que é a declaração de importação, até a liberação da mercadoria do importador. E também tem a questão do INPE, que é um processo que envolve a apresentação no portal do Siscomex, ou seja, fiz a questão da importação da mercadoria, de um produto, e eu faço todo o cadastro lá no Siscomex. Já no despacho de exportação, até para não deixar vago, refere-se à questão do processo de liberação da mercadoria destinada à exportação, garantindo que os bens exportados estejam em conformidade com as normas nacionais e internacionais. Continuando a questão do despacho aduaneiro, vamos aqui para as etapas. Geralmente, como é que funciona?
recepção da carga, a carga chegou no território nacional, sendo armazenada, aí vai depender, aí vai conforme, aí é questão já mais interna, mas chegou a carga, eu vou registrar na declaração de importação ou na declaração única de importação. Geralmente a Larissa vai usar essas, ela pode até botar o nome completo na prova, mas no dia a dia das aulas ela vai usar as siglas, é a DI, a do INPE. Esse documento é para formalizar a carga que foi importada, aí a gente vai ter lá a classificação fiscal, a origem, peso, valor aduaneiro, a NCM e tudo. Em seguida, tem a questão da parametrização, que após o registro da mercadoria vai dizer qual é o tipo de canal. Canal verde, tudo liberado, segue o fluxo. Canal amarelo, tem aqui a questão da verificação de apenas o documental. Houve algumas inconsistências no documento. Canal vermelho, aí o negócio já começa a ficar mais complicado. A verificação fiscal e documental pode envolver duas coisas. E o canal cinza, geralmente é questão de fraude, questão teve um problema na carga, ou às vezes é uma carga, por exemplo, de vacina. E dependendo, se você não preencher os requisitos e não tiver até autorização, por exemplo, da Anvisa, vamos dar um exemplo, ele vai direto para o canal cinza, porque tem uma suspeita disso aí. Ou, ao melhor das hipóteses, por exemplo, o vape. O vape aqui no Brasil ele é como contrabando, ou seja, pode ter ir direto para o canal cinza também. Continuando, deixa eu só fazer um adendo aqui. Nos canais, assim, no canal verde, a liberação é automática, mas eles verificam o documento, sendo que é tudo pro sistema. Então, quando o sistema ele não identifica nada de errado, ele vai pro verde e aí ele passa direto. Not so fun fact, tive importação de lancheira e deu canal vermelho por conta também de NCM, mas por causa que tinham duas NCMs que se encaixavam, uma com alíquota menor de imposto e outra com alíquota maior. A gente colocou com a menor, o bicho bufo parou no canal vermelho, e aí eles pediram tipo print de negociação com o fornecedor, pediram tipo espessura da espuma térmica da lancheira, documentação a rodo, print de e-mail, como é que funcionava tudo, todas as verificações, tipo, se a lancheira tinha um tecido de poliuretano, não sei o que, blá, 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 blá. Então, tipo assim, é um negócio que só traz problema. Então, quanto mais perto do verde, melhor você está. Então, é bem complexo aí, tá? Amigo, nesse caso, vocês tiveram que pagar uma multa? Tinha alguma coisa efetivamente errada? Como ficou? Qual foi o desfecho da história? Tipo, a descrição da NCM é literalmente igual. Tipo, bolsas de tecido, não sei o que, térmico e tal. Sendo que muda algumas palavras. E aí, tipo, algumas outras são, tipo, essa NCM com classificação de taxa menor parece, ao ver do fiscal, é para coisas menores, certo? Então a gente tem lancheiras pequenas e lancheiras grandes. A nossa lancheira tem um modelo que parece mais uma bolsa, assim. Ela tem alça, você carrega aqui. Então a gente tentou usar esse tipo de NCM também para outra lancheirinha que ela é quadradinha, pequenininha, para criancinha. Então essas passaram, mas essas lancheiras maiores que parecem bolsas térmicas mesmo, eles barraram. Então é um negócio bem cabuloso, por causa que na NCM parece tudo ok, tipo, todas as características batem, sendo que vai muito da fiscal. Então vai muito da interpretação do fiscal. E aí a gente precisou fazer todos os ajustes, né? Tipo, de coisa, porque eles pediram para trocar e bababá. Graças a Deus não era uma quantidade muito grande. Então, e era a primeira vez que a gente estava usando essa NCM, porque a gente descobriu ela recentemente.
Mas, então, não deu tanto problema. Mas é aquela coisa que eu acho que a Larissa já falou para vocês. Se a Receita Federal, do nada, absolutamente do nada, vê que tem algo esquisito, ela pode pegar todos os seus processos de 5 anos para trás e pegar a multa naqueles processos de todos de 5 anos atrás, se você fez tudo da mesma forma. Então, como classificação indevida. Isso é um BO gigantesco, né? Porque é 1% do valor da aduaneiro da mercadoria por processo. Então, E eu acho isso engraçado porque, tipo, isso não deveria acontecer porque meio que eles liberaram, então isso já foi conferido. Então, por que eu posso pegar de 5 anos atrás como classificação indevida, sendo que você, Receita Federal, aprovou? Mas, enfim, não é nosso papel julgar. BOs, né? BOs. Cada um. Até levantou esse ponto aí. Que pode ser que passou. O passar, pode ser que seja até o mesmo fiscal dos últimos 5 anos. Ele passou. Mas é aquela coisa. Quando ele for aplicar a multa e a questão do viés arrecadatório do Estado em si, ele vai aplicar dos últimos 5 anos. E dependendo do valor e tudo, às vezes tem a multa, né, em si, vai da questão de 100% do valor da nota, às vezes vai 200%, já é mais uma questão tributária. E aí, infelizmente, você vai ter que brigar na justiça para tentar derrubar essa multa. No início você vai, geralmente na Receita Federal, que você vai brigar com o processo administrativo. Não conseguindo lá, vai para via judicial. Mas geralmente acontece por questão, às vezes, de impostos. Eu botei até mais lá na frente, a gente vai ver nas próximas unidades da questão de como fazer esses cálculos. E pode ter momentos que o tributo era para ser X, o imposto era para ser X, mas eu apliquei um que não tinha, às vezes uma classificação pode até mudar, não tinha incidência de um imposto, nesse aqui vai ter. Então aí eu vou, claro, em regra eu vou escolher o que é melhor para mim, mas a Receita também vai escolher o que é melhor para ela. Aí fica às vezes nessa discussão, pode acontecer. E aí é briga pro pessoal do direito. Continuando, pessoal, da questão da definição e funções do despacho aduaneiro. Como eu falei anteriormente, lá no artigo 542 e seguintes do regulamento aduaneiro, que existe um processo de autoridade aduaneira que é realizar a liberação da mercadoria. Esse processo abrange a análise documental, verificação física e o cumprimento das obrigações fiscais. Trouxe aqui um pouco do que tem lá no artigo 542, que estabelece que o despacho aduaneiro de importação inicia-se com o registro da declaração de importação e termina com o desembaraço, quando a mercadoria é liberada para o importador. Continue, Fernando. Da questão dos principais objetivos do despacho aduaneiro. A fiscalização e o controle em si, ou seja, tudo que vai entrar e tudo que vai sair, a questão da cobrança dos tributos, como eu falei, mais lá na frente, o pessoal que é do comércio exterior vão entender mais a questão desses tributos que são incididos sobre os produtos em si. E aí tem imposto de importação, o imposto de produto industrializado, PIS, COFINS, isso aí tem lá na questão do regulamento aduaneiro. Aqui, a questão de especificar geralmente o tributo em si, vocês não precisam se atentar agora. É mais só que tem esse interesse, a questão da fiscalização, do controle e da cobrança dos tributos. Principalmente, por fim, como eu falei, da proteção econômica. Que às vezes eu estou importando tal produto que aqui eu posso estar prejudicando as minhas empresas, minhas indústrias nacionais, que chamam. E por fim, a questão sanitária. Às vezes eu estou importando vacina, remédio, a questão de até sementes também. Tem essa questão do controle sanitário. Os tipos de despacho aduaneiro. Eu acho que eu já repeti isso aí, não foi, Fernando? Estava repetido, que até tu tinha falado. Sobe e bota em jurisdição, por favor. Já terminou? Conferência, desembaraço, retirada. Aí que são as etapas. Sim, pronto, nessa parte. Né?
vamos lá. Desce só mais um pouquinho, bota no ponto... Não, volta na verdade. Mas... Pronto. Da questão do canal, parametrização, a gente já falou e tudo. O Fernando até deu umas explicações mais detalhadas. Depois, vem a questão da conferência aduaneira. A conferência aduaneira é a etapa onde a autoridade verifica se a mercadoria declarada corresponde com a mercadoria real. E está lá presente lá no artigo 570, que dá até mais detalhes. Ele estabelece a conferência aduaneira é obrigatória para verificar a conformidade entre a mercadoria e os dados fornecidos na declaração de importação. Depois, existe o desembaraço aduaneiro. Lá no artigo 571, é o ato final do despacho aduaneiro, onde a mercadoria é liberada pela Receita Federal para o importador. Um despacho com desembaraço, a mercadoria pode ser retirada do local onde está e está livre para circulação. Por fim, é a retirada em si da mercadoria. Então vamos lá, recapitulando. Chegou a mercadoria, tem a declaração de importação, vai verificar para qual canal ele vai. Se for tudo direitinho, canal verde, passou, tem a conferência em si da mercadoria. Geralmente, se der BO, vai para a questão de uma conferência até mais detalhada, o caso que o Fernando explicou que aconteceu já com ele, a questão das lancheiras, né, Fernando? E depois tem um desembaraço, liberou a mercadoria, pode sair em tese, vai para o seu local de destino do importador. Daqui, pessoal, envolve mais um pouco de juridiquês, da questão de jurisdição aduaneira. Eu gosto para explicar da melhor forma, é o seguinte: a jurisdição é onde eu tenho a competência para fiscalizar alguma coisa, onde eu tenho a competência para controlar algo, ou seja, ali eu tenho uma lei que determina que eu posso fazer, que o órgão, mais especificamente a Receita Federal, ela diz, eu posso fazer isso, eu posso tomar essa decisão e eu posso aplicar tal multa. Ou seja, ali é a minha jurisdição, é ali onde eu tomo de conta. Por exemplo, é a minha casa. E explicando da melhor forma para quem não é do direito, é isso. Por exemplo, na minha casa eu mando, no outro local eu já não tenho essa jurisdição. Então lá onde eu estou, eu posso aplicar minhas normas, eu posso fazer de tal forma fiscalizar, claro, tudo dentro da lei. E vamos lá para a questão da divisão da jurisdição aduaneira. Até aqui tá ok? Sim. Certo, né? Deu para entender jurisdição e tudo. Eu tentei explicar da melhor forma possível, sem o lado jurídico. Da questão da divisão, temos a zona primária e a zona secundária. Eles estão lá definidos lá no início do regulamento aduaneiro, no artigo 3º e no artigo 4º. A zona primária está prevista no artigo 3º, ela compreende os pontos de aeroportos, pontos de fronteiras, alfandegados, onde ocorrem as operações de entrada e saída de mercadoria. Ou então, e sempre a gente vai pensar, zona primária, é onde vai chegar primeiro a minha mercadoria. Ou se for por via terrestre, geralmente é nas fronteiras. Se for por via aérea, é os aeroportos, e por via marítima são os portos. E lá é onde a mercadoria deve chegar primeiramente, nesse local. No artigo 3º ele diz que define os locais como locais alfandegados, como ocorre o trânsito internacional de mercadorias e pessoas. Só que a gente está focando mais nas mercadorias. A zona secundária, está lá no artigo 4º, ela refere-se ao restante do território nacional, fora da zona primária. Se não for zona primária, tudo que for zona primária, o resto seria zona secundária. Ela pode ocorrer as operações de armazenamento, de despacho da mercadoria sob controle aduaneiro. Mesmo não estando na zona primária, pode ocorrer o controle aduaneiro, mesmo não estando fora ali, por exemplo, de um aeroporto internacional. As atividades de fiscalização continuam nessa área, mas de forma mais descentralizada, principalmente em recintos alfandegados, como portos secos. É até interessante também falar, tipo, que
a gente sabe que a zona secundária é tudo aquilo que não é zona primária. Mas é bom a gente entender que, tipo, por exemplo, território aéreo, parte aérea ali dos aeroportos internacionais é zona secundária. Só quando chegou ali no território terrestre é zona primária, tipo, quando o avião está taxiando, ele já é zona primária. Quando o avião está voando em cima do aeroporto de Guarulhos para pousar, ainda está em zona secundária. Então, a gente está falando também de zona aérea, de portos alfandegados, enfim. E tudo onde não é, tipo, aeroporto normal, que não tem ponto alfandegado, é zona secundária. A gente tem pontos de fiscalização aduaneira, como o Jorge falou, na zona secundária, e aí a gente vai complementar vocês mais tarde. Mas é muito importante vocês decorarem esse Porto Seco aqui, que é bem interessante e é algo que eu pelo menos não conhecia. E hoje em dia só foi conhecer que eu começo a trabalhar com um. Então, assim, é engraçado. Vamos lá. A divisão do território, Fernando. Bota lá. Como até já falei anteriormente, a divisão do território é composta pela zona primária e a zona secundária. A zona primária compreende as áreas de alfândega, a zona secundária já é onde, em tese, assim, via de regra, não é a primária, mas a gente tem um controle lá, existe o controle aduaneiro ainda lá, mas ele, em tese, não é a primeira chegada, como ocorre. Dando até um exemplo que o Fernando falou, da questão por via aérea. Enquanto ele está no ar, sobrevoando, ele é considerado como uma questão secundária. E pode acontecer, até falando dessa questão de controle, a gente tem o aeroporto de Juazeiro e tem o de Jeri. Pode acontecer que existem esses aviões intercontinental, particular, não comercial, e ele vem sobrevoando de um determinado país com alguns produtos. E ele pode ir direto para um desses aeroportos, porque aí é questão de piloto, torre de comunicação e plano de voo. Isso aí é a parte mais da questão da via, eu posso dizer, isso é questão de pilotos de avião. Ele pode definir, não, eu posso sair de tal aeroporto, é mais próximo eu pousar lá em Juazeiro ou algo do tipo, ou eu vou para praia, eu vou passar umas férias e eu posso ir direto para Jeri. Só que aí, ao chegar lá, tem a questão do controle. E às vezes pode ser que ele não fez a tal declaração. Isso eu falo para produtos mais assim voltados a uso pessoal. Mas a gente pode abranger isso aí, como pode acontecer de o avião ter sido usado só para levar mercadoria. Ele pode ir direto para lá sem ter passado pelo aeroporto do Pinto Martins. Vamos dar um exemplo. Pode acontecer isso. Da questão dos portos secos, estações aduaneiras do interior, que aí é aquela sigla EAD, ou EADI. São recintos alfandegados localizados nas zonas secundárias, criados para descentralizar as operações aduaneiras e facilitar o despacho de mercadorias fora dos portos e aeroportos tradicionais. Lá no artigo 11 do regulamento aduaneiro, ele estabelece lá as condições para a criação dos portos secos. Pessoal, eu estou deixando esses artigos aqui, mas é só para questão de curiosidade de vocês. Não é nem questão de curiosidade, até para facilitar também a questão do aprendizado. Eu posso pegar aqui Porto Seco, ir lá no regulamento aduaneiro, colocar o artigo 11 e ver lá até de forma mais detalhada, porque aqui eu só coloquei um breve resumo dele. Vamos agora lá para o controle aduaneiro. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Uma pergunta, vocês vão disponibilizar esse material? Sim. Quando encerrar, a gente joga lá no grupo, tá bom? Obrigada. Se tudo der certo, a gente joga a gravação também no YouTube. Vamos lá. Controle aduaneiro é um conjunto de ações realizadas pelas autoridades aduaneiras, ou seja, na maioria das vezes é feito pela Receita Federal. Pode acontecer de algumas formas, ser feito pela Polícia Rodoviária Federal. Geralmente é por via terrestre.
e às vezes também pela Polícia Federal. Mas aí, via de regra, é a Receita Federal que faz. Ele vai verificar a questão de mercadoria, veículos, pessoas, entram e saem, estejam em conformidade com as normas legais. Elas estão previstas lá no artigo 15 até o artigo 25 do Regulamento Aduaneiro. Os objetivos do controle aduaneiro é, como já falei anteriormente, é a questão da fiscalização das mercadorias, para assegurar se os bens importados e exportados estejam em conformidade com as regras tributárias, comerciais, prevenindo até o contrabando e a entrada de mercadorias ilegais. E também tem que estar de acordo com a NCM, que a gente vai dar até mais detalhes. Vai passar, Fernando. E o controle de veículo também é parecido, da mesma forma. Então vamos agora para entender mais sobre a estrutura do código da NCM. Sobe mais, Fernando. Para vocês que são do comércio exterior, volta. Para vocês que são do comércio exterior, é mais fácil entender isso aqui. Pelo que eu estou vendo, acho que não tem ninguém do direito. E foi onde, até fazendo aqui um paralelo, quando eu iniciei essa cadeira, semestre passado, foi a unidade 1 e 2 foi onde eu mais tive dificuldade. E geralmente a galera do direito vai ter mais dificuldade na unidade 1 e 2. Das unidades 3 em diante, fica mais fácil porque começa a vir mais a pouco jurídico, principalmente quem gosta de tributário, vem muito falando sobre isso aí. Então, para vocês aqui pode ser até mais fácil a questão da estrutura do código NCM. É composto por 8 dígitos, organizado da seguinte maneira. Capítulo 1, que são dois primeiros dígitos que indicam o setor ao qual pertence. E eu trouxe até um exemplo aqui de interruptores. Por exemplo, o 85, capítulo de máquinas e aparelhos elétricos. Já no 2, que já é a posição, são os primeiros 4 dígitos, e vai detalhar na questão que é dentro do capítulo. Então no capítulo 1 falo de máquinas e equipamentos elétricos, já no 2 é a questão da posição dos aparelhos interruptores de proteção elétrica. Eu já especifiquei mais um pouco. E a subposição, que são os outros 6, são mais 2 dígitos, que aí já temos com 6 dígitos no total, que divide de produto e subproduto específico. Aí eu coloquei que é a subposição referente a circuitos elétricos. E no final, o dígito 7 já especificar mais ainda a tipo na mercadoria. Aí eu vou detalhe final, descrevendo que é um interruptor automático, se for questão de casa inteligente. A gente lá no trabalho fez um caso parecido, que foi para fechaduras inteligentes. Aí no início, fechaduras, aí envolvia, eu só não estou lembrado da NCM bem específica, só que lá no final a gente coloca fechaduras automáticas e tinha outro nomezinho. Então cada código desse, cada par de código, ele vai começando de um título, eu vejo um subtítulo, uma suposição, na verdade eu vejo um capítulo, uma posição, uma suposição e um item, e às vezes pode ter um subitem para ficar até mais específico ainda, a depender do caso. Pode passar. Trouxe aqui para vocês alguns exercícios para a gente memorizar até o que a gente falou. Eu peguei da prova lá que ela fez por último e eu tentei especificar em questão de alternativas. E vamos lá para testar aqui até um pouco de conhecimento de vocês. Questão número 1. Conforme o regulamento aduaneiro, o despacho aduaneiro de importação inicia-se com... Aí eu jogo para vocês. Hello? Pensando. Tá certo.
licença de importação, vocês estão falando do radar? Como? Eu dei, não? Não, dei a declaração. Licença de importação é um detalhe que algumas NCMs pedem para você importar. E aí depende do órgão fiscalizador. Então, por exemplo, máquinas de café, eles precisam de uma licença de importação, a gente chama de LI, para você importar, chegar no Brasil para a carga ser liberada. Então, algumas NCMs pedem, por exemplo, produtos usados. Então, se a gente importar garrafas térmicas usadas, elas precisam ter uma licença de importação da Anvisa para dizer que aquilo ali está próprio para consumo, entendeu? Então, alguns produtos precisam. Não, mas a resposta não é a C? Sim. Correto. É o registro da declaração de importação ou DI. Vamos lá para a segunda questão. De acordo com o artigo 3º do regulamento aduaneiro, aí onde fala lá da zona primária, é caracterizada por... Vamos lá, item A. Áreas fora do território alfandegado destinado ao armazenamento de mercadorias. Será que está certo ou errado? Essa primeira. Tá errado, eu acho que é a letra B. Eu acho que é B também. Portos e aeroportos e pontos de fronteira alfandegados onde ocorre a operação. É onde está mais completa. Algumas ela tem falando, mas acaba no final ela acaba mudando. Questão número 3. Eu vou falando aqui a questão para até ficar melhor e item por item a gente vai até corrigindo para saber onde está certo e onde está errado. Fica até melhor a questão para a gente entender. Sobre a zona secundária, conforme o artigo 4º, assinale a alternativa correta. A zona secundária é a área alfandegada onde ocorre o controle mais rigoroso sobre as mercadorias importadas. Será que esse está certo ou errado? Você leu qual? Eu li o item A. A zona Ele secundária. tá errado. Onde é mais rigoroso, eu acho que não é, não. Pronto. Aí é o ponto onde está errado, onde é mais rigoroso. Vamos lá para o item D. Na zona secundária, as mercadorias não estão sujeitas ao controle aduaneiro. Correto ou não? Errado também. Certo. De fato, Errado. de fato, as mercadorias estão sujeitas ao controle aduaneiro. E mesmo, não tem ninguém lá para controlar. Aí é outra questão. Mas As zonas secundárias é tipo os postos de PRF que tem no interior das cidades? pode ser. Pode ser. É porque porque- ela não é uma zona de contato com... Vamos dar um exemplo. Na BR-116 tem um posto ali da PRF. Sim. E ela não está fazendo nenhuma ligação com nenhum país ali, onde ela está localizada. Claro que a BR vai fazer uma ligação. Mas vamos dar um exemplo. É que não diz assim que mesmo sendo autorizado, passando por uma zona primária, sendo autorizado, a PF não, não é? O regime, a jurisdição aduaneira ainda pode ser. Ainda pode Vamos dar um ser exemplo que feita. ele passou pela zona primária, tranquilo, e no decorrer tá em um veículo que ele está sendo entregue no depósito do importador. E pode ser que no decorrer do caminho ele seja parado pela PRF. Mas aí pode ser que seja verificado outros fatores, até a questão da questão do veículo em si, como a questão para envolver as leis de trânsito. Então pode verificar isso aí. Mas tá errado, né? Isso, tá errado. Porque assim, ele pode ser que não tenha ninguém, mas ele tá sujeito ao controle, né? Uma hora ou outra podem te pedir uma nota fiscal, entendeu? Isso. Às vezes pode acontecer, por exemplo, a Cefaz em si. Você está importando, eu vou dar um exemplo muito que ocorre aqui onde eu moro, aqui em Maracanaú. Pode ser que frutas ou algo do tipo a gente importou,
tá vindo para a Ceasa e no decorrer do caminho foi abordado por alguns veículos da Cefaz, que já é estadual. E pode analisar a questão da nota fiscal. Entendeu? Sim, ok. Pronto. Vamos aqui na letra... Volta lá, velho. Na questão da letra C. Apenas as áreas da zona secundária é permitida a entrada e saída de mercadorias internacionais. Essa aqui tá fácil. Falso. Falso, né? Tem que ser pela zona primária. Primária. Sobrou pra gente a letra B. Mas vamos ler pra desencargo consciente. Não, mas se tivesse escrito apenas nas zonas primárias é permitida a entrada. Tava errado também, né? Sim, porque não é nas duas. Pode ocorrer. Principalmente na questão de via aérea. Tá. Certo? Esses apenas Assim, é o que... Vai lá, Fê. Também a questão dos EADs, né? Tipo, vocês ainda vão conhecer, mas existe, para você utilizar um EAD, como é que funciona? A sua mercadoria, ela chega internacional, né? Ela não vai chegar direto no EAD. Ela tem que chegar por alguma zona primária, né? Então, a gente vai fazer... vamos, por exemplo, estou importando um container de notebook. Que 2.000 notebooks tem lá no container. E eu não quero nacionalizar ele chegando em Santos. O meu armazém, ele fica em Minas Gerais. Minas Gerais não tem porto, não tem aeroporto alfandegado. E eu tô trazendo, assim, deve ter aeroporto alfandegado, mas eu tô trazendo por container, então ele vem navio. Então, ele vai ter que chegar por Santos. Como é que eu vou nacionalizar isso se a minha nota fiscal, ela é de Minas Gerais? Ele vai chegar por Santos, não vou desembaraçar em Santos, vou pagar um frete especial de trânsito aduaneiro até o EAD de qualquer EAD de Minas Gerais, vou desembaraçar lá no EAD, faço a nacionalização, então a gente está saindo de uma zona primária para uma zona secundária. A carga ainda não foi desembaraçada, não tem nota fiscal, não tem nada, mas ela tem a declaração de que aquilo ali está indo para um EAD. Então tem essa declaração. Então, se pararem, se acontecer alguma coisa, você tem uma declaração, você tem algum comprovante de que aquilo ainda vai ser nacionalizado, leva aquilo ali para um EAD, nacionaliza, e aí sim você leva para o seu estoque, entendeu? Tem esses pontos também. Pronto. Vamos lá para a letra B. Epa. A zona secundária abrange todo o território nacional, fora da zona primária. Inclui áreas como portos secos, ou seja, sobrou pra gente a letra B e a que está mais detalhada em si. A letra C gera uma dúvida, a questão que só fala apenas, né? As demais já estão erradas em si, certo? Certo. Vamos lá para a questão de número 4. E uma pergunta, por que os portos secos estão na zona secundária e não na primeira? É porque a gente pode ter pontos alfandegados. Tipo, a gente tem cidades do interior, a gente tem a gente tem muita carga marítima, mas nem todo canto tem acesso ao mar, certo? Então a gente precisa ter zonas alfandegadas no interior que não sejam aeroportos, certo? Então, para facilitar toda a logística, por exemplo, eu trago uma carga marítima, mas eu moro em Brasília. O que é que eu faço? Aí existe o EAD para te ajudar com isso, entendeu? Tá, entendi. Por causa que, querendo ou não, quando a gente nacionaliza, a gente tem impostos federais e impostos estaduais. Vocês vão entrar mais a fundo em relação a isso. Mas como é que eu vou pagar o imposto de Brasília se ela chega por São Paulo? Sabe? Precisa ter essa comunicação.
Então, os impostos estaduais mudam de um lugar para o outro. Se eu nacionalizo ela em São Paulo, eu vou pagar os impostos de São Paulo. E aí o estado de Brasília, estado não, né? O Distrito Federal vai ficar puto, porque eu não tô arrecadando para eles e sim dando dinheiro para São Paulo, sendo que a mercadoria vai lá para Brasília, sabe? Pode falar, claro. Mas, tipo, vamos supor que, eu acho que, se eu não me engano, no Rio Grande do Norte, os impostos são menores. Se eu não me engano. Ou é o contrário. Uma coisa dessa. E aí, tipo assim, se eu quiser que a minha carga entre pelo Rio Grande do Norte, apesar da minha empresa ser aqui, eu posso? Pronto, deixa eu te explicar aqui. A questão tributária. Às vezes vamos dar um exemplo. Eu recebi tal produto, chegou o Fernando estava falando, para São Paulo, e só que ele é lá para Brasília. Os tributos federais, tranquilo, que abrange todo o território. O que vai dar problema, muitas vezes, é o produto estadual, que é a questão do ICMS. Pode ser que no estado de São Paulo, o ICMS de tal produto, ele esteja com algum desconto, em vez de ser, vamos dar exemplo, aqui no Ceará a média é 20%, mas pode ser que lá seja 18% para tal produto e em Brasília seja 20%. Compensa mais eu pagar 18%. Só que, vamos dar um exemplo, eu descarreguei lá, houve todo o desembaraço, está em uma carreta, ele está sendo transportado até Brasília. No decorrer, ele pode ser parado pelo imposto da Cefaz. E a Cefaz exigir que seja pago o tributo, da questão do ICMS. Mas ele pode dizer, não, mas eu já paguei lá em São Paulo. Não, mas o produto vai ser utilizado aqui. E o ICMS, pessoal, até mais lá pra frente vocês vão ver, ele abrange praticamente tudo. Ele só não abrange serviço. Mas o ICMS é na lei dele, ele abrange todo tipo de coisa. Transporte, na questão de... praticamente só não vai pegar serviço. A gente faz o seguinte, o serviço é o ISS. Então, aí vai acontecer um problema. Eu cheguei lá, eu já paguei o ICMS em São Paulo, mas chegou em Brasília, eu tinha que pagar lá, porque ele vai ser utilizado lá. Aí vai ter toda essa discussão, aí já envolve a parte mais questão jurídica e tudo, e vai definir, é para ser pago lá, ou pode ser que ele pague só a diferença, que era para ter sido pago. Entendeu? Entra muito também onde está declarada as suas documentações. Tipo, no BL está dizendo que o destinatário fica em Vitória, no Espírito Santo. Sendo que a minha carga, ela chega por Santos. O que é que eu faço? Né? Você vai pagar o imposto de Santos, sendo que a minha indústria fica em Vitória porque eu tenho incentivo fiscal lá. Por que eu vou querer pagar imposto mais caro se eu posso internacionalizar? Tipo, a gente sabe que empresa, ela não é burra, certo? Ela vai se estabelecer em cantos que sejam estratégicos para ela. Então, há de se entender que, por exemplo, eu vou usar o exemplo da GoCase. O governo de Minas Gerais tem uma proposta de que, tipo, você pode desembaraçar a sua carga fora do estado, pagando o incentivo fiscal do estado, como se eu estivesse nacionalizando ela em Minas. Então, eu tenho autorização para desembaraçar em Santos, pagando o imposto de Minas Gerais. Mas não é todo país, não é todo estado que faz isso. O que é que se eu não tivesse isso, o que é que eu faria? Eu teria que pagar um frete até um EAD, desembaraçar lá, pagar outro frete e ir pro meu armazém lá deixar. Por causa que, cara, pode ser uma diferença de 2%, 3%. Mas o valor da sua carga é o quê? 800 mil reais? Faz diferença. Então, assim, para cargas grandes,
é um puta benefício esses 2% que a gente ganha, sabe? E tem empresas que... Pronto, pode falar. Não, eu ia só falar que, tipo, mas será que essa situação não acontece especificamente porque em Minas não tem portos? Pode ser. Tipo, tem o site da Cefaz de Minas Gerais. E eles têm todo o processo. Inclusive, é um processo muito burocrático, sabe? Tipo, de realmente consulta. Você tem que fazer consulta com os recintos alfandegados fora do estado, dar o preço deles, mostrar para os EADs, o EAD tem que dar o preço deles, fazer tudo um compilado só com todas as documentações, cotar com a transportadora, botar todos os custos que isso vai gerar para você comparar e entrar com um advogado para falar, olha, vale mais a pena desembaraçar fora. Então, assim, existe um recurso, claro. Minas Gerais quer que você desembarace, cada estado quer que você desembarace no seu estado, porque vai arrecadar impostos estaduais. Então, existe essa parceria, porque Minas Gerais não tem um porto, então eles dão essa oportunidade, mas isso é exceção. Então, de desembaraço em outra unidade federal. Então, assim, é só mesmo se atentar que existem esses pontos, mas que vocês vão se aprofundar neles mais tarde, mais pro final da próxima unidade. Mas, assim, é bom ter essa ideia de que, tipo, existe zona secundária e existe os EADs para cobrir esses locais onde não tem, entendeu? Acesso. Então, vocês vão entender mais tarde como funciona, mas é bom a gente ter essa visão de que, tipo, existe os EADs para poder cobrir que existe fiscalização aduaneira fora dos portos e aeroportos, sabe? Aí, tipo, esses EADs, eles ficam perto de ferrovias, ficam em rodovias, ficam perto ali de fronteiras. Então, assim, eles ficam em locais estratégicos para poder realmente facilitar esse trânsito, e não seja assim. Aqui no Nordeste ou no Ceará, não tem. Acho que é no Ceará que não tem. Mas já teve projetos ali de ter EADs, mas nunca foi para frente. Mas na região Sul e Sudeste e Centro-Oeste tem bastante. Então, é bem interessante a gente ter essa visão, sabe, de que o EAD ele tem a sua função e ele é utilizado. E muitas vezes ele é uma iniciativa privada, não é pública, sabe? Então, uma pessoa monta um porto seco lá, monta toda a estrutura, tem que ser homologado pela Receita Federal, faz toda a estrutura. No próprio regulamento aduaneiro fala que se um aeroporto quiser ser alfandegado, ele tem que ter certas estruturas, certa equipe, tem que ter todas a regência e todo o equipamento, tudo para rodar. Então, e é muito fiscalizado isso. Então, entra muito nessa questão, sabe? Entendi. Vai lá. Uma questão de número 4. A NCM, aqui eu quero saber de vocês a principal função da NCM. Vamos aqui, questão de item por item. No item A, um código numérico de 10 dígitos usado para determinar o valor das mercadorias importadas. Correto ou não? Não, tá errado. Por quê? São 8 dígitos e ela é mais de tributos e classificação fiscal. Show, perfeito. Como eu até já tinha respondido, elas são de 8 dígitos. Aí vamos lá para a questão de números do item C, até para a gente não perder tempo. Ei, vocês, além de disponibilizarem a folha, esses exercícios também vão disponibilizar o gabarito? Sim. Show, obrigada. Tá. Vamos lá. No item C, fala o seguinte: um código de 8 dígitos que classifica mercadorias, facilita a aplicação de tributos e o controle aduaneiro no comércio internacional.
como a Maria Clara tinha dito anteriormente. É de 8 números, 8 dígitos na verdade, e é para questão não para determinar o valor da mercadoria importada, mas sim para facilitar a questão da aplicação dos tributos em si e classificar a mercadoria. Questão de número 5, vamos encerrar por aqui. No que se refere ao preenchimento do código da NCM, qual é a estrutura correta? 4 dígitos que indicam a origem do produto e 4 dígitos que descrevem a mercadoria? Item A, que eu falei, pessoal. Essa questão, para até explicar melhor, ela está falando da questão como eu vou preencher a NCM. Lá no início até eu usei da questão do interruptor. Tem um capítulo, eu tenho o produto, o subproduto e a especificação do produto, que seria o subitem. Eu acho que é a letra C também. C. Os primeiros capítulos, isso. Aí os outros. Posição. Isso. Os 2 últimos seriam o subitem. Correto. E cada 2 números, cada 2 dígitos, ele vai definindo alguma coisa. Capítulo, posição, subposição, subitem. Por fim, de acordo com o artigo 571 do Regulamento Aduaneiro, o desembaraço ocorre quando, antes da conferência física da mercadoria, após a conclusão da conferência aduaneira e o pagamento dos tributos devidos, durante o registro da ADI ou logo após a mercadoria chegar no território nacional sem necessidade de conferência. Eu acho que é a letra B. Após a conclusão da conferência aduaneira e o pagamento dos tributos devidos? Eu acho que ainda colocaria que depois da parametrização. Perfeito, perfeito. O desembaraço é praticamente a última fase já do despacho aduaneiro. Ocorreu todas as fases, passou por ela, você chegou no estágio final, que é o desembaraço aduaneiro. É isso, pessoal. Alguma dúvida? É o item B? Isso, é o item B. Após a conclusão da conferência, da conferência aduaneira, o pagamento dos tributos devidos. E a Maria Clara até adicionou depois da parametrização. Show! Encerro por aqui. Alguma dúvida? Não, gente, obrigada pelo jeito. Críticas construtivas? E se tiverem mais alguma outra dúvida, podem mandar lá no grupo, tá? Que a gente ajuda aí. Vocês vão fazer primeira ou segunda chamada? Primeira. Primeira, né? Primeira. Não tem Por favor, sempre priorizem a primeira, tá? A Larissa cai em cima de quem faz a segunda, então... Só dica aí de ex-aluno. Para a gravação. Para a gravação. Vou mostrar pra ela você falando.